Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Siga Conforme, soluções inteligentes e globais em avaliação da conformidade. Bem, meu nome é Kleber Monteiro, CEO aí da Siga Conforme. Vamos lá, gente, vamos continuar a série Segredos da Marcação EX, né? Falamos do produto elétrico, lembre dessa divisão que eu estou colocando, produto elétrico. Dentro de produto elétrico nós temos o equipamento elétrico, depois o componente EX, né, o componente elétrico EX e o acessório de instalação EX. Né? No primeiro vídeo nós falamos do equipamento elétrico EX. Hoje nós iremos falar do componente elétrico EX. Então, o que é um componente elétrico EX? É isso que nós vamos ver hoje, ok? Beleza. Então, o que é? Vimos o selo da identificação da conformidade, não vou entrar nesse mérito agora, né? Nós já vimos no último vídeo, né? Então, o componente elétrico EX, ele tem as suas informações técnicas extraídas da norma de requisitos gerais, a norma ABNT NBREC 679-0, tá? E das normas de construção específica para cada tipo de proteção, tá? As informações técnicas saem de lá, né? E nós vamos ver então como fica essas informações técnicas, já que o selo de identificação da conformidade é o mesmo, ok? Vamos então para as informações técnicas que devem aparecer no componente EX. O componente EX tem que aparecer o nome do fabricante, a identificação do produto, vocês estão vendo aí, componente elétrico EX, o modelo, né? Próximo, o número de série, né? O número do certificado, OCP 21, por exemplo, aqui, né? OCP 21.001U. A marcação EX, a marcação adicional e, em alguns casos, vai aparecer a temperatura ambiente. Destrinchando aí as informações, vamos agora ver o número do certificado. Que diferença tem? O que denota claramente que essa marcação é de um componente EX? Temos aqui um exemplo, vocês estão vendo aí, CEPEL 21.001U. Então, esse U no final do número do certificado quer dizer que é um componente EX e que sua certificação é incompleta e que ele possui uma lista de limitação, tá? Então temos aqui uma observação que normalmente aparece aí no certificado de conformidade, né? O número do certificado é finalizado pela letra U para indicar que é um componente EX, que sua certificação é incompleta e que possui uma lista de limitações listadas a seguir para ser atendida durante a instalação. Aqui nós temos um exemplo, então os elementos de vedação, gachetas, O-rings, né, anéis de vedação do componente não devem ser submetidos a uma temperatura de serviço inferior a menos 40 graus ou superior a mais 75 graus. Tá? Então, uma observação aí comum para componente EX. E a marcação EX, como fica? Como é que é denotada? Não tem, se vocês forem lembrar agora da marcação que vimos aí para equipamento elétrico, não teve nenhuma modificação, né? Ela é a mesma. Ela vai apresentar o EX, o tipo de proteção, o nível de proteção, o grupo, que no caso aqui a gente está no exemplo do grupo 1, e o EPL, exemplo aqui, MB. Agora para o grupo 2. Grupo 2 vai apresentar obrigatoriamente o símbolo EX, o tipo de proteção, o nível de proteção, o grupo, que nós estamos no exemplo do grupo 2, o subgrupo do gás, aqui é a letra B, né? E o
EPL. E para poeira combustível, grupo 3, então obrigatoriamente o símbolo é X, o tipo de proteção para poeira combustível, o nível de proteção, o grupo, o subgrupo para poeira combustível e o EPL de poeira combustível. Né? Então, qual o segredo agora? Então, nos nossos vídeos tem sempre um diferencial, né? Então, nós colocamos aqui, reunimos em uma tabela, vocês vão ver agora essa tabela. Então, olhando aí a tabela, vamos lá. Olhando a tabela, então, que tipos aí de componentes EX nós temos e com que tipo de proteção, né? Por exemplo, aqui para um EXD, um componente EX e EXD, botões de acionamento é um exemplo, né? Normalmente aí a localização desse componente EX no equipamento EX é na parede do invólucro, parte dele interna, parte dele externa. Isso aí são exemplos de componente EX com o tipo de proteção XD. Tentei reunir aqui todos, né, para a gente ter uma visão geral aí, né, dos tipos de proteção. É raro, nunca vi, né, um componente EX com o tipo de proteção XP, né? Então o que eu denotei aqui? Mesmo os híbridos encontrados não justificariam ter um componente EX pressurizado. Né? E tem aí mais, vou deixar vocês aí, né, mergulharem nessa tabela, né? Vou aqui para mais um exemplo. Um sensor heat switch, ó, olha aí, ó. EXM, tipo de proteção EXM, a marcação desse componente EX, ó, EXMP 2CGB. Normalmente o interno ou na parede do invólucro. Esse é o sensor HID. Uma observação que eu coloquei, normalmente está combinado com outro tipo de proteção, né? No próximo vídeo nós vamos falar de que tipo de marcação existe, né? Existe marcação única, existe marcação combinada, existe marcação múltipla, existe uma marcação específica da norma 26, então isso a gente vai ver no próximo vídeo. Então, por hoje é só. Não esqueça, gerencie o risco e siga conforme. Muito obrigado. Não esquece de dar um like, hein? Ok.